A medicina disponibiliza diversos métodos de reprodução humana. Nós falamos aqui da reprodução in vitro, né, Dr. Cotec, que hoje é a mais utilizada. E quais os outros métodos que existem também? Então, nós temos dois métodos principais. A fertilização in vitro, em que hoje nós estimulamos a ovulação e retira os óvulos fora do corpo, fertiliza fora do corpo e devolve para dentro do útero só o número de embriões que a gente quiser, 1 ou 2 no máximo hoje, de maneira geral. E tem a inseminação, que é o nome que as pessoas conhecem mais, que inseminar vem de inseminar, de sêmen. Então, que você estimula a ovulação, mas o óvulo cai dentro da própria pelve da mulher, a trompa tem que captar o óvulo, e a gente vai lá e coloca o sêmen preparado dentro do útero. Então você ajuda colocando os espermatozoides já numa posição muito favorável para ter a fertilização. Mas a parte da ovulação e a parte do transporte das trompas continua sendo natural. Então a inseminação é considerado um método mais natural. Então as taxas de gravidez da inseminação são 15% a 20%. Então é a taxa de gravidez natural, 17% do ser humano. Então por mês você tem mais ou menos essa chance. Na inseminação você tem a chance 15% a 20%. Na fertilização você tem, dependendo da idade, de 15% a 60% de chance de engravidar. Então ela pode ser muito maior, mas ela não é natural, ela é in vitro. É só cortar um pouquinho o senhor. Quando a reprodução vem aí com 3 filhos, com 2 filhos e às vezes com um filho só, é um acidente de percurso ou está dentro da normalidade? É considerado um acidente de percurso. Então você trabalha no intuito de ter um bebê por vez. É como se fosse um efeito colateral do tratamento, claro. Você ter mais de um bebê. Eu e o meu grupo, já há 2 anos a gente se preocupa com isso, e a gente vem reduzindo anualmente o número de embriões que a gente transfere, principalmente na fertilização in vitro, que você consegue controlar muito quantos embriões são devolvidos para o útero. A gente tem transferido em média 2,1 embriões no ano passado, e esse ano vai ser menos embriões ainda, porque a gente aumentou o número de mulheres que transferem um embrião, para ter uma gravidez. Quando engravidar, engravida de um. O número que divide e vira 2 é muito baixo. Então, a gente não conta muito com isso. Então, essas que engravidam de 3, ou elas colocaram 3 embriões, isso é cada vez menor. O Conselho Federal de Medicina normatizou isso agora, dia 15 de dezembro do ano passado. Então, isso para o Brasil inteiro vai cair. A gente já aplicava isso, essas normas, que eram as mesmas normas americanas, já aplicava há 2 anos, então já vinha caindo o número de trigêmeos, já tem 2 anos os últimos trigêmeos, então 2 anos que engravidaram, certo. Então reduziu muito. Na inseminação, depende de quanto remédio você dá para induzir a ovulação, porque o óvulo vai estar lá dentro. Então, quando você faz indução de ovulação, você tem que controlar muito bem a quantidade de remédio para não ovular muito. Senão pode ter trigêmeos também. O quanto você controla na fertilização, que é colocado os embriões, você tem que controlar muito também na inseminação. Hoje o meu desejo é que cada casal engravide um filho por vez. Apesar de que é o sonho de muitas mulheres ter gêmeos. É verdade. Se você fala, tem um trabalho muito interessante mostrando, olha, se você perguntar para as mulheres, 46% delas querem ter gêmeos. Olha só. E você explica para elas, olha, os gêmeos, eles podem ir para UTI, eles podem, 50% deles nascem prematuros, podem demorar para crescer, é uma gestação de risco. Aí 20% continua querendo, mesmo depois que você explica que tem problemas ter gêmeos. Então, é um sonho de muitas mulheres ter gêmeos, e não tem o que você tire da cabeça delas de querer ter 2. Essas mulheres, a gente tem conseguido convencer a maior parte que é importante diminuir o número de bebês, é uma gestação mais tranquila, com menos complicações. Dr. Cotec, os casais, quando se fala na medicina,
às vezes eles ficam um pouco assustados. O casal que se dispõe a fazer um tratamento dessa natureza, há alguma situação que o atrapalha, alguma coisa a mais com os medicamentos, obviamente com os procedimentos, atrapalha a atividade do ser humano, ou do homem ou da mulher? O casal tem que estar um pouquinho disponível, dependendo da distância de onde ele mora ou não. Se ele mora na mesma cidade, a maior parte, durante um tratamento de fertilização, que exigiria um pouco mais de presença, o tratamento todo exige 6 visitas na clínica. Certo. 4 para fazer ultrassom, 1 para fazer coleta de ovos, 1 para fazer transferência. Acabou ali, eles vão voltar, se engravidou, para controle de gravidez, e se não engravidou, para rediscutir o caso. Entendi. E ver o que aconteceu e avaliar se a gente tenta de novo ou muda de estratégia de tratamento. Tem que ter um pouquinho de disponibilidade, mas isso mudou muito. Então, a maior parte das medicações são auto-aplicáveis ou facilmente aplicáveis em qualquer lugar, e o casal consegue continuar trabalhando, não precisa parar de trabalhar para engravidar. Disponibiliza alguns dias da agenda e consegue continuar trabalhando, não precisa mais isso de eu vou parar, a mulher nem vai trabalhar, eu não vou sair do meu emprego para eu conseguir engravidar com o tratamento. O tratamento já não exige isso tudo de disponibilidade. Essa parte de medicamento hoje, ela já possui aqui no centro como Cuiabá, no estado de Mato Grosso, doutor? Nós vamos ter novamente, tivemos 4 anos e meio uma distribuidora, a distribuidora parou de trabalhar com isso e, segundo informações de uma distribuidora de São Paulo, a gente vai passar a ter uma distribuidora de São Paulo com a filial aqui em Cuiabá. Então, voltamos a ter a mesma estrutura normal de um centro grande em Cuiabá, com relação à medicação também. Que bom. Então, é o que a gente precisa. Que bom. E depois do intervalo, vamos saber do nosso convidado quais os próximos passos da medicina nesta área tão linda da reprodução humana. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Planejar a gestação é fundamental, desde o preparo da saúde dos futuros pais até o uso de medicamentos pela mãe que ajudam no desenvolvimento saudável do bebê, como o ácido fólico, um componente derivado da vitamina B que ajuda a diminuir o risco de malformação no sistema nervoso do embrião.